As Minas Gerais. Oi, pessoal, eu sou a Thaís Folimene, sou apresentadora, curadora, roteirista. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao podcast As Minas Gerais. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tô com um brinco rosa, uma blusa rosa estampada em homenagem à entrevistada de hoje. Eu tô com uma saia preta. E eu tenho algumas tatuagens pequenas nos braços e uma xuxinha no braço direito. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Você pode fazer só de descrição primeiro? Sim, sou a Tatiana Cardoso, sou uma mulher parda, de cabelos escuros, compridos e de olhos escuros. E estou com uma roupa, com uma blusa azul. Jeans, Jeans e azul. azul. Você não pode falar blusa, né? É que eu... É? Camiseta, não nossa, sei. pra mim é blusa. Nossa, Tati, você tem um projeto super legal que, na verdade, a gente se conhece desde a Mostra Internacional de Economia Criativa, que você apresentou uma performance. E aí agora você tá com uma exposição que eu vou ler, né? Porque é o nome comprido, eu amo nomes compridos, que é O Amor Morre Mais de Indigestão do que de Fome. E antes você tinha uma exposição chamada Os Algoritmos Te Trouxeram Até Mim e Agora o Satélite Me Leva Até Você. Uma derivação da outra? A primeira exposição que eu fiz foram Os Algoritmos Te Trouxeram Até Mim, o Satélite Me Leva Até Você, que foi uma exposição um pouco menor. Então, essa segunda exposição que eu faço agora tem esses trabalhos e outros. Então, ela meio que incorporou essa exposição com mais trabalhos. E a mesma temática? Sim. Então, vamos falar sobre a temática, que é o golpe do amor, né? Sim. Como que começou essa vontade de falar sobre o golpe do amor? E o que é o golpe do amor, né? Porque, às vezes, tem pessoas que não sabem também. Sim. Assim, eu tenho uma produção como artista de 11 anos, mais ou menos, de produção. Acho que desde 2013, que eu venho trabalhando engano, né? Mas eu trabalhava muito o engano da percepção. Eu fazia sempre uma coisa parecer outra nos meus trabalhos, que, em geral, discutiam ali essa questão da domesticidade. Então, eu fazia, por exemplo, um utensílio parecer uma parte do corpo, né? E como uma forma de problematizar esse determinismo biológico, né? E essa ideia de que as mulheres são mais adequadas para certas tarefas. Então, eu problematizo isso no meu trabalho. E então eu vinha fazendo essa produção de arte. E aí, em 2021, no meio da pandemia, eu recebi uma mensagem de uma pessoa pelo Instagram que se chamava Cluas17. Bem suspeita, assim. Estranho. E ele falou que era um soldado americano em uma operação no Afeganistão. E, naquele momento, eu não sabia o que era golpe. Eu já explico o golpe do amor, né? Uhum. Eu já explico assim, mas naquela época, em 2021, foi antes do golpista do Tinder. Foi antes, eu sei porque eu tenho feito eu arquivo tudo que sai na mídia sobre golpes. Uau. E aí, em 2021, tinha pouquíssimas coisas de golpe. E você nunca tinha recebido nenhuma mensagem assim, nem no Face? Não. Tá. E aí, eu comecei a falar com essa primeira pessoa, o Cluas, e ele me chamou de damsel, que é donzela. E aí, quando ele me chama de donzela... Era em inglês a comunicação? Inglês. E aí, eu fiquei assim, nossa, donzela, quem fala isso? E aí, eu fui olhar o feed dessa pessoa, e aí eu fiquei muito intrigada, porque, assim, tinham várias imagens no feed que descreviam esse cotidiano militar, que era, assim, camburões e essa coisa meio pesada, assim, de guerra. Mas, no mesmo feed tinha imagens de florzinha, coraçãozinho, mensagem do Dia dos Namorados, ursinho, tinha muito ursinho, desses teddy bear, né, assim. E aí eu fiquei assim, nossa, o que aí? Para mim, eram duas coisas que não batiam, porque ao mesmo tempo que aquela coisa
do exército era muito, assim, estereótipo de masculinidade, de bravura. Não batia muito aquela coisa brega, né? No Dia dos Namorados, que eu sempre odiei. Eu sempre odiei a comédia romântica, assim, né? Sempre fui, assim, bem a namorada chata, assim, que não dava pra dar nenhum presente. E aí eu converso com essa pessoa porque eu achei que tinha uma coisa errada. E aí eu começo meio que dar corda, né? Mas de onde veio essa coragem? Porque é uma coragem, você sabe, né? Mas eu não... Eu sou curiosa. Eu acho que eu tenho uma certa curiosidade. Eu acho que nesse caso foi um pouco de curiosidade, porque talvez você se não eu sabia. soubesse que era Tá. golpe, eu não teria... A princípio, eu não teria Tal. entrado nessa. Porque eu entrei, Uhum. assim, artisticamente, numa situação que para mim é tensa. Ah, Né? entendi. Porque na época do Facebook, na época, porque eu não uso mais, mas eu sei que tem gente que usa, eu recebia muita solicitação de mensagens de soldados americanos. Sim. E aí uma vez eu comentei com uma amiga, ela falou, cara, eu também recebo. E aí a gente começava a trocar, cara, recebi hoje de novo, recebi... E a gente bloqueava, porque me dava uma sensação muito ruim quando eu via o feed deles. E aí eu falava, ai, gente, óbvio que não é a pessoa, deve ser fake e tal. Então, assim, me dava um medo num primeiro momento. Mas para você despertou curiosidade, né? Enfim, eu fiquei... Eu queria saber o que tinha ali por trás, né? Eu queria entender o que estava acontecendo. Para mim, tinha alguma coisa estranha e eu não sabia. Então, assim, eu falo que primeiro foi curiosidade. Depois eu precisei de coragem para transformar isso em trabalho. Uau! Né? Mas... porque tem muita gente que fala assim, nossa, como você tem coragem de fazer... Isso. Você não tem medo? E eu sempre penso assim, se eu não tivesse medo, eu não precisaria de coragem. Exato. Porque a coragem existe quando você tem medo, né? É mesmo. Então, eu vou falar, né? eu vou falar disso, mas eu conversei com essa pessoa. E aí, enfim, ele estava interessado num relacionamento. E eu falei pra ele, assim, né, eu sou casada, né? Então, eu não estava procurando, né? E aí, depois de uma semana, ele bom dia, boa tarde, boa noite, tudo isso, ele falando, eu tentando descobrir o que era. E eu eu fiz uma busca reversa no Google, usando a imagem dessa pessoa no Google Lens. E aí eu encontrei essa foto no site da Interpol, da CIA, do FBI e de outras agências americanas, com um aviso de que aquela imagem de vários outros soldados tinham sido roubados do banco de dados do Exército e estavam sendo usados em golpes de amor. Aí eu deu aquele gelo, assim, né? Então, realmente, essa pessoa é um golpista. E aí eu fui tentar descobrir o que era golpes de amor. Porque eu realmente, assim, não tinha ouvido falar. E aí eu descobri que, enfim, são pessoas que se passam por outras, usando fotos de militares, às vezes de médicos, de cantores coreanos. Recebi vários de cantores esse eu não coreanos. É bem recebi. comum. O último que eu recebi foi de médico. Não sei se você viu um reel que eu postei. Ai, eu acho que não. Mas de médico... E eu fiz exatamente isso. Eu falei, cara, estranho esse médico. Eu fui no feed, eu falei, tá esquisito. Aí eu fui no Google Lens, aí apareceu uma postagem, acho que no Face, falando que era scam, que era o golpe. E aí eu fiz um Reels explicando como fazia para descobrir se a pessoa era golpista ou não. E aí teve uns comentários assim, eu não sei para que tanto trabalho, é só bloquear. Mas eu acho uma ferramenta super útil, assim, porque ele faz uma leitura, enfim, daquela imagem. E eu conheço pessoas que, assim, que estão numa situação que é claramente golpe e a pessoa não aceita quando você fala assim, olha... É mesmo? Então, por exemplo, talvez um Google Lens fosse uma forma de, assim, olha, essa foto realmente... Mas é bem complicado, por isso que são vários níveis, assim, de tensão.
Mas eu descobri que ele era um Daí golpista. poderia ser... geralmente é médico, é soldado ou cantor coreano. São os mais comuns em geral. Eles são americanos, alguns são franceses, mas a maioria, pelo menos os que falaram comigo, são americanos. E alguns usam perfis, por exemplo, de pessoas no Brasil mesmo. Do Dr. Ray. Tem muito perfil Maravilhoso. falso do Dr. Ray. E aí eles passam para americanos também, E mesmo é usando... sempre com mulher, né? Nunca é um golpe, sei lá, de uma mulher com um homem. Ou Tem, existe? tem. Ah, tem Sim. também. Olha. Eu acho que é menos reportado. Eu acho que os homens têm um pouco Vergonha, de talvez. vergonha, mas tem sim. E tem inclusive de mulheres que são soldados. Ah, De mulheres que são gente. do exército também. E assim, eu recebi, quando eu comecei o trabalho, e aí eu falei assim, olha, eu comecei a falar com algumas pessoas, e a maioria das pessoas que conversou comigo foram homens que tinham caído em golpe. Que curioso. Mais do que mulher. Nossa, nunca O que imaginei. assim, que falaram comigo, né? Mas não que reportaram. Sim. Esse é um crime muito pouco reportado, porque as pessoas têm muita vergonha de falar. E o golpe é isso. Aí depois de conquistar, eles pedem dinheiro. O isso? golpe eles começam um relacionamento online, quase sempre só por mensagem de texto e áudio, né? Eles não, até o ano passado, pelo menos, nunca faziam chamada de vídeo, né? Então, eles sempre vão falar que, por exemplo, no meu caso, essa pessoa, uma outra pessoa que trabalhava na construção civil falava que era muito rico, mas ele falava que o celular dele e a câmera era ruim. Sendo que comprar um iPhone nos Estados Unidos não é tão caro quanto aqui. Mas tem essas situações. Ou no caso dos soldados, eles falam que eles não podem fazer chamada de vídeo por questão de segurança. Tá. Aí dá pra cair. Assim, aí até achei que faz sentido. Mas aí eles começam essa amizade, que aí ele deixa bem claro que ele tem intenção, ele é uma pessoa séria, que quer casar. E aí ele passa muito essa imagem de que ele é uma boa pessoa, cristão, que acredita na família. E aí, o que acontece? As pessoas falam assim, mas tem que ser muito ingênua, ou outros termos piores que as pessoas usam. Mas o fato é que eles demoram muito tempo para pedir dinheiro. Não é uma coisa assim, você começa Nossa, hoje, que aí semana trabalhão, que hein? vem... eu já vi caso da pessoa demorar 1 ano para pedir. Meu Deus. Então, imagina, 1 ano conversando com uma pessoa. Você vai acreditar que... E eles não vão pedir dinheiro, porque eles são... Eles criam essa imagem de que eles são provedores. Eles não vão pedir dinheiro. Eles vão falar assim, olha, a gente vai ficar noivo, estou mandando para você um anel de brilhantes. Ele tira a foto, olha as fotos do anel. Às vezes mais presentes que ele vai dar. E aí fica preso na alfândega. E aí que entra, assim, os dados que, enfim... Uma série de mulheres que entram nesse processo do golpe, porque eles nunca passam os dados deles, em geral eles não passam. É sempre um laranja, né, geralmente uma mulher, que vai emprestar ali o CPF e a conta bancária. Então, e tem esses dados na internet, porque as próprias vítimas depois reportam, foi essa conta. Então, tem essa situação, que uma pessoa vai se passar por funcionário da alfândega e vai falar assim, olha, chegou uma caixa de tal lugar, só que você vai precisar pagar tanto, e aí passa esse então tem bem aí, complexo, perde. assim, são várias etapas. E tem outras situações que eles vão falar, por exemplo, aconteceu uma explosão e ele ficou, assim, um cartão desapareceu na explosão, ou o filho dele tá com câncer. Eles quase sempre contam uma história bem triste, não importa quão triste seja a sua história, sempre vai contar uma mais triste. Então, eles vão falar que eles nunca são solteirões assim, com 40 anos. Eles são divorciados, na maioria das vezes viúvos,
E tem uma criança que está no internato, porque, enfim, se ele está no exército, imagina, a criança vive no internato. Total. Então, tem essas situações em que, às vezes, eles usam também essa situação. Ah, meu filho está com câncer e eu vou precisar, mas eu vou devolver. Então, tem todas essas situações, assim. E como você transformou tudo isso em arte? Eu transformei em arte, primeiro, quando isso aconteceu, eu não fazia ideia de que isso ia entrar no meu trabalho mesmo. Não fazia ideia. O que eu fiz foi, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tive essa percepção. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi, eu peguei uma mensagem padrão e mandei para todas as mulheres que a Cicluas do Sete seguia, falando. Eu percebi que a maioria eram todas brasileiras. E aí eu falei assim, olha, tem uma pessoa no seu Instagram chamado Clua17, tá seguindo, uma coisa assim. E toma cuidado, porque essa pessoa é golpista, então se pedir dinheiro, alguma coisa assim. E aí, como eu não seguia, essas pessoas não me seguiam, entrou como solicitação e quase ninguém me respondeu, só uma mulher. Falou assim, ai, obrigada, já bloqueei, obrigada pela dica. E aí eu senti que teve pouco alcance, sabe? A Eu senti sua que eu não... atitude, né? eu falei assim, poxa... Aí eu falei com algumas pessoas, né? Inclusive pessoas ligadas à área de inteligência militar e coisas assim. E eles falaram assim, ó, deixa isso, você é artista, você vai pintar. Recebi esse conselho do tipo, o que você está querendo fazer? Você não é investigadora. Tá. Eles não falavam para Não. utilizar isso na sua arte? Não. Aí eles, vai pintar, esquece isso. E só que eu não consegui esquecer. Né? E eu acho que meu trabalho passa muito por coisas que eu não consigo no dia seguinte não fazer nada, no sentido assim que eu comecei a pensar obsessivamente nisso. E aí eu tenho essa característica da minha produção, né? E aí eu comecei a procurar mais golpistas no banco de dados, nessas agências, tinham os nomes dos soldados que tiveram as contas, as fotos roubadas. E aí eu descobri que eles usavam variações desse nome. Então, com esses nomes, eu consegui achar várias outras contas. Então, por exemplo, se a pessoa se chamasse, sei lá, Robert Good, ia ser Good Roger, Good... eles usavam uma versão Para confundir também, né? Sim. E aí, com o próprio Google Lens, você conseguia achar também a mesma foto em várias contas diferentes. E aí eu comecei a seguir, mandar solicitação de mensagem para essas pessoas. E comecei a mapear o que era o golpe do amor do ponto de vista imagético mesmo e linguístico. O que eles usavam de imagem, o que eles usavam de mensagem e como que isso funcionava. Então, a princípio, eu ficava mais coletando essas informações, né? Então, começava a ler as imagens, as frases da bio, o que eles escreviam. E aí eu comecei a perceber que tinham uma coisa muito parecida nas imagens. Então, eles reforçavam muito a ideia de que eles eram americanos. Então, tinha muitas coisas motivacionais, esse estereótipo, assim, do americano como um empreendedor de si mesmo. Então, tinha muito, assim, do cara que vence, que vai e faz. E aí eu começo a coletar essas frases. E aí surge o primeiro trabalho, que era Para Ser Doce, que eu faço, é um baleiro em formato de casinha. E aí eu coloco 700 cápsulas de remédio com uma frase de golpista do amor em cada cápsula. E aí foi o primeiro trabalho que surge em 2021 ainda. E aí nessa etapa foi curioso porque assim, eu precisava preencher as cápsulas, eu não tinha mais golpista. Os que eu tinha falado, assim, já tinha... Porque eu não repetia as frases. Sim. E aí eu lembro que teve uma pessoa que falou assim, tira a cópia, você fica... Porque vai ler a 700. Eles falavam do tipo assim, mas... que era curioso a minha honestidade, assim, em relação ao trabalho, sendo que eu estava, enfim, mentindo, né, para os golpistas. E aí, nessa etapa, eu preciso começar a namorar com alguns golpistas para conseguir mais frases deles. Então, eu começo, começo a
amizade e tudo, e eu me mostro interessada. E aí, no começo, eles sempre querem saber se você tem dinheiro ou não. E aí, quando você fala que é artista, eles ficam na dúvida. É, porque pode ser muito milionária. É, ou nada, né? Então, tem um Aham. pouco disso. Mas aí, as fotos, as aberturas de exposições super É. enganam. E aí, eu começo a falar com vários golpistas. E, inclusive, teve um que me pediu em casamento em 5 minutos. Foi o mais rápido Ah, de não todos. acredito. Sim. E aí eu vou pegando essas frases, agora não só as frases da bio e frases de, enfim, de postagens, mas conversas e vou colocando nessa Tá. casinha. Então, esse trabalho estava na exposição Os Algoritmos, né? Que estava no Uhum. Passo e está na exposição na Pinacoteca, que é O Amor Morre Mais de Indigestão do que de Fome. Uhum. E agora tem um áudio. O áudio é... Todo o conteúdo dessa casinha é traduzido pelo Google Tradutor Voz Padrão Feminino. Porque o que eu faço nessa exposição? Eu me aproprio do que eles usam. Eles usam o Google Tradutor, então eu uso. Eles usam aquelas imagens super clichê, assim. Uhum. Então, eu vou meio que absorvendo essa... Persona, sim. Tem várias situações, mas uma delas é que eu me torno também uma golpista nessa exposição, né? Uhum. Porque eu caço esses golpistas, eu engano no sentido... Tem gente que fala assim, mas o que você roubou deles? Ah, mas eu roubei... Se dá para dizer que eu roubei alguma coisa, foi o tempo O deles, né? tempo. Porque eles passam muito tempo. A oportunidade que eles tinham de enganar alguém, né? Às vezes eu ficava assim, eles poderiam estar falando com outra pessoa, mas estão falando comigo. E aí, esse trabalho dos algoritmos, eu estava no Chipre gravando um curta-metragem Nossa, que legal. em 2022, estava no Chipre. E aí eu fiz um projeto para o Paço das Artes. E aí eu falei que eu ia fazer isso, que eu ia namorar um golpista e eu ia conseguir rastrear a localização dele, escrever cartas de amor para esse lugar. E aí eu mandei. Aí o título foi esse: Os algoritmos te trouxeram até mim, agora o satélite me leva até você. Amei o nome. E aí, quando eu passei, eu fiquei... Nossa, eu não acredito, eu vou ter que namorar." fazer isso. Porque, assim, esse processo de começar a fazer os trabalhos, eu fiquei com muito medo de fazer. As pessoas acham que não, mas eu lembro que eu sonhava com tudo que eu tinha medo, assim. E, inclusive, eu sonhava, assim, eu tenho muito medo de sofrer um ataque de baratas voadoras. Então, eu tenho medo de baratas, de ratos, de perder o celular. E eu lembro que eu ficava sonhando essas coisas. Então, para mim, foi difícil. Eu sonhava com essa pessoa e ele não tinha rosto. Ele vinha... então, eu tinha sonhos muito ruins, esses pesadelos, assim. Mas aí que eu era o tive... desconhecido mesmo, né? E aí eu assumi fazer esses trabalhos. E você namorou por quanto tempo essa pessoa? Então, o Martin, que foi o vídeo que foi documentado, foram 3 semanas, né? Ah, olha! E E aí depois, você que decidiu... Eu Porque sempre você geralmente dá o faço ghosting. ghosting. Ah, Porque aí eu faço um pouco do que eles fazem, né? Porque assim, eu tô ali roubando o tempo deles, me passa, porque eles investem muito tempo. Quando eles percebem que você tem uma certa vulnerabilidade, mas está acessível e tudo, eles passam, eram muitas horas. Essas 3 semanas, tem gente que fala assim, nossa, mas foi tão pouco tempo, não pareceram 30 anos, assim. é desgastante. Porque, sim, e eles... o Martin me mandava mensagem direto. Sabe, tipo, namoro adolescente? Sim. Porque parecia que ele falava que trabalhava na construção civil, mas ele ficava disponível o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eu ficava muito desgastada emocionalmente, assim, né? Às vezes eu falava assim pro meu marido, amor, essa semana, assim, eu não conseguia conversar, porque eu chegava do ateliê e tinha que falar com o Martin. Enquanto a gente estava só por mensagem de texto, foi mais fácil. Tá. Porque ele falava, desculpa, quero muito uma vida com você. Eu falava assim, eu também. E aí, várias mentiras por texto.
E aí, você que foi pro áudio ou eles? Então, foi ele. Todas Meu as Deus. iniciativas, engraçado que foi dele. Ele falou assim, eu quero muito ouvir a sua voz, por mensagem. Aí eu falei assim, mas por vídeo? Eu dei essa... Não, por vídeo não dá, tem que ser por voz. E eu não queria falar com ele, porque eu sabia que isso ia ser muito desgastante. E aí a gente começa, por insistência dele, a gente começa a falar. E aí eu fico falando com ele com o gravador, no outro celular gravando. Que Então eu tenho ótimo. todas as conversas. Então esse trabalho, que é o que dá o nome à exposição Amor Morre Mais de Ingestão do que de Fome, é a documentação dessas 3 semanas de relacionamento com esse golpista. Então, e aí não foi mensagem de áudio, foi, tipo, a ligação gente mesmo. falava todo dia. E aí eu lembro que, enquanto eu estava falando com ele, eu estava fazendo os trabalhos sobre os golpistas para essa exposição. E aí ele falou assim, como foi esse dia? Nossa, trabalhei muito. E eu ficava falando. E aí, às vezes, eu tava... Enfim, eu tava no Você estava ateliê. trabalhando naquele momento, eu tava né? trabalhando sobre ele, né? E às vezes eu tinha que parar de falar com ele um pouco. E aí ele falava assim, você não tem tempo para mim. Foi assim, super... Ai, Ele gente. ficava assim, você só trabalha. Eu falei, nossa, eu não esperava isso Nossa. dele também. Assim. Tipo assim, você não tem tempo para mim. Eu acho que eu não sou nada para você. Foi tipo um super drama, assim. E aí uma das últimas coisas que ele falou foi, você não vai me deixar sem razão, assim, desaparecer do nada. Eu falei assim, nossa, claro que não. E aí o meu desgaste era que, assim, eu precisava parecer feliz. Então, quando a gente falava, eu tinha que falar, Nossa, é amor, verdade. Você tinha que eu ser não sou... atriz, né? E eu falo assim, eu não sou atriz, mas eu tinha que performar uma felicidade e que isso eu lembro claramente, assim, eu falava dando risada, assim, do tipo, como se eu estivesse rindo, e aí eu terminava assim, eu terminava cansadíssima, assim. Eu lembro que na época eu ficava passando todos os olhinhos essenciais e fazia uma sim. meditação, mas isso começou a me desgastar muito, assim. Então eu consegui mandar uma mensagem com link rastreável para ele. E aí eu falo assim, olha, eu quero que você conheça o Brasil. Tô te mandando um site para você escolher qual lugar que você quer do país. Era um site com dicas de viagem em inglês. E aí ele, enfim, clica, eu recebo uma localização de Madrid. E aí eu faço vários dos trabalhos dessa exposição, tem imagens de Madrid. Então ele estava em Madrid. Não tem como saber, porque eles usam... o IP, tem o de como IP. mudar. Tá. Né? Mas eu assumo essa possibilidade de engano no trabalho, tanto que as imagens que eu escolho de Madrid não são imagens emblemáticas, assim, não tem nenhum monumento ou nenhum lugar. Eu escolho justamente uma paisagem meio deserta, que poderia ser qualquer lugar do mundo. E aí eu escrevo essas cartas de amor que eu faço à mão, só que elas foram feitas a partir de inteligência artificial. Que foi justamente uma tentativa de fazer a inteligência fazer uma coisa que ela faz muito mal, que é descrever uma experiência. Então, eu vou construindo essas cartas, forçando a inteligência a fazer isso. Como seria o nosso primeiro beijo no aeroporto, quando a gente se encontrar pela primeira vez? Então, eu fiz um prompt bem específico, do tipo, uma mulher de 30 e tantos anos, no Brasil. Eu descrevi a personalidade de cada uma dessas pessoas, e aí ele ia gerando e eu ia fazendo junto. Então, eu falava assim, eu quero que você compare a nossa distância, sei lá, com a distância dos oceanos ou das estrelas. E aí a gente... Muito específica Sim. mesmo. Porque senão a inteligência não ia conseguir. A inteligência é bem ruim para coisas... Humanas. E poéticas também é péssima. Assim. Eu acho que ela tende a melhorar, mas... Mas aí depende do prompt, né? Sim. Tati, a gente já tá chegando no final aqui. Foi muito rápido, nossa. Mas deu muita vontade de ver a exposição. Eu ainda não visitei. Tá em São Bernardo? Sim, na Pinacoteca de São Bernardo do Campo, até o dia 29 de junho. E é uma exposição inteira sobre
explorando essas coisas que eu encontrei Tá. no Fiji, essa coisa dos ursinhos. Então, só um trabalho que eu queria falar, Sim. que eu fiz um mini exército de ursinhos, todos iguais, vestindo uma camisa de força, com uma granada pintada de vermelho em cada É o uma. contraste, Sim, né? e a explosão de amor. E aí aparece o Ronaldo, que é um urso de 1,90 m, Uau. daqueles ursões, assim, de Dia dos Aham. Namorados. E aí eu faço uma série de ensaios fotográficos com esse urso, meio que simulando esses ensaios pré-casamento, assim, essas poses meio bregas, assim. Aham. E aí tem situação em que a gente tá meio juntinho, assim, meio romântico, e tem situação que eu tô pisando nele, degolando. Então tem um pouco dessa mistura. E aí, todas essas fotos são expostas. Então, Lá. tem pintura, performance, Uhum. vídeo, fotografia, objetos, tem muitas linguagens. Tem gravura, inclusive. Que demais! Quanto tempo você teve para montar todas as obras? Eu tive, para montar a exposição, tive bem pouco tempo, 3 meses, mas os trabalhos dessa exposição foram feitos nos últimos 3 anos. Então, tem trabalho que é de Que 2021, 2022. Uhum. Os ensaios fotográficos com o urso eu fiz esse ano. Então, tem muito trabalho que eu fiz, né, para essa exposição. Então, Nossa. Eu queria que você falasse as suas referências, porque quando eu estava lendo sobre a exposição, me lembrou muito a Sophie Calle. sim, Que é aquela exposição Cuide de Você, né? sim. Eu acho que a Sophie Calle é com certeza uma das maiores referências Que para legal. esse projeto, assim. E, em especial, também um outro trabalho em que ela vai perseguindo uma pessoa de um país não ao outro. conhecia. E outras situações, e que ela ela começa a trabalhar num hotel, se passando por camareira, né? Ela realmente trabalha Demais. como camareira, e ela fotografa a cama que as pessoas deixavam e tudo. Nem sei se isso seria permitido hoje, né? É Fico verdade, pensando né? nisso. Mas ela tinha um pouco dessa obsessão, assim, e que ultrapassava muita coisa. E entra também a autoficção, que é um Sim. tema super atual, né? Tanto que eu estou escrevendo, você percebeu que os meus títulos são muito longos. Que eu amo E aí eu títulos comecei a longos. escrever, eu estou escrevendo um livro autoficcional com essas histórias, justamente porque eu estava sentindo que todos os títulos das exposições dos trabalhos estavam muito grandes, então eu precisava escrever. Eu precisava sair um pouco Entendi. dessa limitação de, sei lá, De ser quantos um caracteres título, né? do título. Então, eu estou escrevendo um livro autoficcional que conta essas histórias, assim, que tem várias situações que são que são reais, assim, mas que eu vou construindo como um conto, meio uma ficção também. Nossa, tô super curiosa Sim. pra ler. Aí você volta aqui pra gente falar sobre o livro. Sim, com certeza. Ai, obrigada, Tati, amei. Bom, aliás, eu queria só comentar sobre os títulos, porque eu fico com muita raiva quando eu vou a uma exposição e tá lá, sem título. Então, olha, artistas, sigam a Tati, porque é muito importante ter títulos. Acho que dá uma orientação legal Sim. pra gente. O meu, até coisa que não precisava de título, que era uma série, eu colocava todos os nomes. Maravilhosa. Nossa, agradecemos. Sim. Deixe suas redes sociais pro pessoal também. Sim, no Instagram é Tatiana, com TH no primeiro T, _ Cardoso, _ arte, Tá. que é o que eu uso mais, né? E lá tem todos os links, né? Eu acabei fazendo várias entrevistas nessa exposição, saiu Eu vi, na Marie Claire, Claire. na UOL, na Record. Arrasou. E eu recebi um convite para fazer um programa de investigação criminal. Mas eu não aceitei. Por quê? Porque era bem trash. Ah, tá. Parecia umas coisas bem assim. Eu falei, não. E aí esse não rolou. Nossa, Porque, mas muito bom. porque assim, você imagina que depois que saiu nessas mídias, assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas assim, você pode me ajudar a descobrir quem é essa pessoa?
de gente querendo vingança. E Detetive. às vezes de golpista também querendo se passar por vítima, porque às vezes teve uma pessoa que falou assim, eu quero vingança, me ajuda. Eu falei assim, então, eu sou artista. Aí depois a pessoa apareceu como usuário inexistente. Então eu acho que tem golpista, assim, também. Tem Tentando que ver tomar o que eu tô cuidado. fazendo. Até porque tem gente que acha que eu fui responsável por prisões, assim. Do golpista do Tinder, entendeu? Nossa, que poder. Que é um problema, porque assim, aparece o meu rosto, e aí eu tô, Aham. assim, não fui responsável. Exato. Gostaria de ter sido, mas não Aham, fui. que pena que não foi. Mas muito bom, parabéns pelo trabalho, eu amei. É muito Obrigada. legal ver, né, como uma situação que a gente vive pode ser transformada em arte e isso gerar frutos tão legais, assim, né? Reflexões. Sim, Parabéns, muito legal. obrigada. Pessoal, a gente também está no Instagram, no TikTok, asminasgerais.xyz. Eu também, Thaís Polimene, Instagram, TikTok, site. Muito obrigada, Tati. Obrigada a Obrigada, você. Brenda. Obrigada, Isadora. E mais, qual é o seu nome? Ana, que entrou aqui agora, gente, no final. Obrigada, Ana. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada, Tati.